probabilidade condicionada, linguagem. Atenção, o que vais ver nesta apresentação pode fazer com que um exercício aparentemente difícil se torne particularmente fácil. Eu estou a falar de uma interpretação correta para os dados que são fornecidos no enunciado. Repara que isto é muito importante. Se eventualmente fazes uma interpretação errada dos dados que estão no enunciado, bom, a partir daí o problema já não leva a um caminho correto. E por isso a prioridade deve ser essa. Olhar para o enunciado e tirar corretamente os dados. E no que toca à probabilidade condicionada, isso por vezes não é fácil de fazer. Então o que eu vou fazer nesta apresentação é exatamente isso. Mostrar aqui alguns exemplos. Eu vou mostrar 12 exemplos de frases para tu veres como deves fazer a interpretação da linguagem na probabilidade condicionada. Isto é muito importante para o exercício começar desde logo a ser bem resolvido, ok? Bom, antes de passar às 12 frases que eu vou aqui mostrar como exemplo, vou ainda apresentar um exercício de um exame nacional ou apenas parte do enunciado. O exercício diz o seguinte: uma caixa contém apenas bolas brancas e bolas pretas indistinguíveis ao tato. Todas as bolas estão numeradas com um único número natural. Sabemos que 2 bolas em cada 5 são pretas, 20% das bolas pretas têm um número par, 40% das bolas brancas têm um número ímpar. Retira-se ao acaso uma bola dessa caixa. Bom, eu nem vou mostrar agora aqui a pergunta porque o objetivo não é resolver o exercício. Este exercício ficará resolvido numa aula anexa a esta aula da probabilidade condicionada, como sendo um dos exercícios exemplo, um dos exercícios modelo. Portanto, ficará resolvido em vídeo próprio. O objetivo aqui é mostrar como é que passas estas afirmações, porque este é o objetivo desta apresentação, mostrar como é que passamos estas afirmações, que estão aqui em linguagem corrente, para probabilidade. Bom, e para isso devemos definir em primeiro lugar os acontecimentos, ok? Por exemplo, neste caso, para trabalharmos mais facilmente com probabilidades, podíamos definir o acontecimento B sair bola branca, ou P sair bola preta, isso tanto faz, ok? Um conselho que eu posso dar é o seguinte: vamos definir o mínimo de acontecimentos possíveis e vamos definir o máximo possível em função dos que já temos. Por exemplo, neste caso, como só existem bolas brancas ou pretas, e atenção, neste caso porque só existem brancas ou pretas, porque se existissem brancas, pretas e azuis já não dava, ok? Mas neste caso, se eu definir B como sair bola branca, não preciso estar a definir um outro acontecimento para bola preta, porque o complementar de B já é sair bola preta. Ok? Mas atenção, neste caso, porque só existem brancas ou pretas. Bom, e agora vou definir um acontecimento também para sair bola ímpar. E da mesma forma, posso fazer o complementar deste para definir sair bola par, ok? Bom, então, definidos estes acontecimentos e em função destes acontecimentos, vamos traduzir para probabilidade, uma linguagem mais matemática, estas frases que aqui estão. Bom, a primeira é muito simples, não é? E elas todas não são muito difíceis, portanto, estamos aqui perante um exercício que nem enrola muito, nem é muito complicado. Mas vai já servir como primeiro exemplo, ok? Portanto, este primeiro ponto, 2 bolas em cada 5 são pretas. Bom, isto notoriamente quer dizer o seguinte: a probabilidade de sair bola preta, ou seja, a probabilidade do complementar de B, é igual a 2 em 5, 2 quintos, 2 em cada 5, ok? E devíamos retirar logo bem este dado aqui do enunciado. Depois temos este ponto. 20% das bolas pretas têm um número par. Bom, eu aqui vou já começar a dar dicas importantes. Reparem, nós quando vimos a apresentação da definição da probabilidade condicionada, vimos que aquele acontecimento que vem a seguir à barra é o acontecimento que vai condicionar o nosso universo de resultados. Ele passa a ser o nosso universo de resultados. Então, nas frases que nos são dadas, vamos identificar qual é o nosso universo de resultados. Ou seja, estes 20% que aqui estão dizem respeito a que universo? Reparem, 20% das bolas pretas. 20% das bolas pretas têm um número par. Isto quer dizer que a probabilidade de sair par, ou seja, complementar de I, sabendo que estamos nas pretas, sabendo que saiu bola preta, é igual a 0,2. Reparem, o 0,2, atenção, é outra forma de escrever esta probabilidade dos 20%. Para isso basta fazer uma regra 3 simples, ok? 100% equivale a 1,
20% equivale a x e, portanto, obtemos o 0,2. Portanto, no fundo, basta dividir por 100, ok? Bom, temos então aqui esta probabilidade condicionada e é aqui que eu chamo a atenção. O acontecimento que vem a seguir à barra é o nosso universo e, neste caso, os 20% dizem respeito a que universo? Às bolas pretas. Porque se aqui dissesse assim, 20% das bolas têm um número par. Bom, 20% das bolas têm um número par, já era só a probabilidade de complementar de I igual a 0,2. Porque era 20% do total, ok? Do total. Bom, agora vamos a este terceiro ponto. 40% das bolas brancas têm um número ímpar. Bom, o que é que isto quer dizer em termos de linguagem de probabilidade? Este 40% diz respeito a que universo agora? É 40% das bolas brancas. Então, o que vem a seguir à barra são as bolas brancas. E este 40% das brancas tem número ímpar, ou seja, é a probabilidade de sair ímpar sabendo que estamos nas brancas, ok? É igual a 0,4. Isto é muito importante para o exercício ser bem resolvido, ok? Retirar corretamente os dados do enunciado. Bom, para treinar isto, eu vou então apresentar 12 frases em vários contextos. Neste caso vou apresentar aqui um contexto só para nos ajudar a estar mais numa situação de exercício, ok? Que diz o seguinte: numa empresa existem funcionários de ambos os sexos. Foi feita uma pesquisa para estudar a quantidade de pessoas com excesso de peso. Atenção que isto é só parte do enunciado, ok? Temos agora estes acontecimentos. O acontecimento é ter excesso de peso, o acontecimento H ser do sexo masculino. Atenção, o nosso universo aqui são os funcionários da empresa, ok? Isso também deve estar claro no exercício. Não está aqui dito de forma muito clara, mas eu estou a dizer, o nosso universo são os funcionários todos da empresa. E depois nesses funcionários temos pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, temos com excesso de peso ou sem excesso de peso, ok? Bom, então relativamente a este contexto, como é que escreveríamos esta frase? A probabilidade de ter excesso de peso sabendo que é homem é 0,23. Reparem, quando na frase, quando no enunciado está lá a palavra sabendo que, as coisas ficam mais fáceis. E estas duas primeiras que eu vou apresentar são mais fáceis, precisamente porque tem lá a palavra sabendo que. Ora, nós já sabemos que o que sabemos que aconteceu vem a seguir à barra. Então é mais fácil, reparem, a probabilidade de ter excesso de peso sabendo que é homem. É a probabilidade de sabendo que é homem. O que nós sabemos que aconteceu vem a seguir à barra. É igual a 0,23. Portanto, tendo as palavras sabendo que, fica simplificado. Atenção que pode estar no início, sabendo que. Reparem, sabendo que tem excesso de peso, qual a probabilidade de ser mulher? Aqui estão a fazer uma pergunta. Sabendo que tem excesso de peso, qual a probabilidade de ser mulher? Bom, nós sabemos que tem excesso de peso, então o excesso de peso é que vem a seguir à barra, ok? Qual a probabilidade de ser mulher? Mulher é o complementar do H, ok? Então estariam a perguntar esta probabilidade. Bom, e agora vamos a casos que não são tão fáceis, porque não tem a palavra sabendo que. Reparem, 23% dos homens têm excesso de peso. Reparem, lá estamos numa situação. 23% de que universo? Este 23% diz respeito aos homens. Então, estamos numa condicionada onde o acontecimento que vem a seguir à barra é o H, porque é 20% dos homens, é o nosso universo, ok? E depois, dos homens, 23% têm excesso de peso, ou seja, a probabilidade de ter excesso de peso, sabendo que é homem, é igual a 0,23. Vamos ver agora aqui um exemplo, e é muito importante a comparação destes dois últimos exemplos, porque é aqui que geralmente existe o erro, a confusão entre a probabilidade condicionada e a interseção, ok? Reparem, 20% dos funcionários são homens com excesso de peso. Bom, eu aqui vou aproveitar para aprofundar um pouco mais a condicionada. Estes 20% diz respeito a que universo? Este é 20% dos funcionários, ou seja, é 20% do nosso universo total. Como eu disse no início, o nosso universo no problema são os funcionários todos da empresa. Bom, quer dizer que eu a seguir à barra vou ter que colocar o universo. Bom, posso colocar, mas não é necessário, ok? Ou seja, no fundo nós temos sempre uma probabilidade condicionada, sempre que fazemos uma probabilidade. Neste caso, eu poderia fazer isto. A probabilidade de, portanto, 20% dos funcionários são homens com excesso de peso, ser homem e ter excesso de peso, sabendo que é funcionário. E colocava aqui o universo de resultados, ok? Isto seria correto, mas não é necessário. Quando nós estamos a trabalhar com o universo de resultados, bom, ter uma condicionada aqui com o universo de resultados ou não ter é a mesma coisa. Por isso,
Neste caso, nós não consideramos sequer que estamos a fazer uma condicionada, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Reparem, como eu disse há pouco, esta é a confusão que costuma existir entre a interseção e a condicionada. Este 20% dos funcionários, este 20% diz respeito então aos funcionários, ao total. Então não é uma condicionada. Vamos considerar aqui que não é uma condicionada, ok? São homens com excesso de peso, quer dizer que do total, 20% são homens e têm excesso de peso. Temos uma interseção, ok? Temos a probabilidade de H intersetado com E. Bom, e aqui é que costuma existir a confusão. Por vezes é dada uma condicionada e escrevemos uma interseção, às vezes é dada uma interseção e escrevemos uma condicionada, e a partir daí já nada bate certo, não é? Bom, então vamos continuar com mais 8 frases. Agora vou mudar um pouco de contexto, ok? E diz o seguinte: numa escola fez-se uma pesquisa para averiguar a relação entre o meio de transporte utilizado pelos alunos e a pontualidade dos mesmos. Vamos considerar estes acontecimentos: chegar atrasado à escola, utilizar autocarro. Vamos agora olhar para estas frases. Metade dos alunos que utilizam autocarro chegam atrasados à escola. Reparem, metade dos alunos que utilizam autocarro chegam atrasados à escola. Quer dizer que a probabilidade de chegar atrasado à escola, sabendo que utiliza autocarro, é igual a 1/2, porque é metade, ok? Mas reparem aqui, esta metade diz respeito aqui ao universo, aos alunos que utilizam autocarro. Não são os alunos todos da escola. Senão diria assim, metade dos alunos chegam atrasados à escola. Metade dos alunos chegam atrasados à escola. Metade de todos. Mas não, aqui é metade dos que utilizam o autocarro. Ou seja, a probabilidade de chegar atrasado à escola, sabendo que utiliza o autocarro, é igual a 1/2. 1/2 porque é metade, ok? Vamos a outra frase. Qual a probabilidade de não chegar atrasado e utilizar autocarro? Bom, quando na frase nós temos o i, também ajuda a perceber que é uma interseção, ok? Reparem, qual a probabilidade de não chegar atrasado e utilizar autocarro? Isto é notoriamente uma interseção, não é uma condicionada, ok? Porque não temos aqui nenhum sabendo que, nem está imposto aqui um universo de resultados restrito a determinado acontecimento. Portanto, qual a probabilidade de não chegar atrasado e utilizar autocarro? Probabilidade de complementar de A a intersetar com B. Okay? E neste caso seria uma pergunta. Bom, vamos a mais uma. A Maria chegou atrasada à escola. Qual a probabilidade de ter ido de autocarro? Bom, reparem, estão-me a pedir a probabilidade da Maria ter ido de autocarro, mas nós sabemos que ela chegou atrasada à escola. Bom, então sabemos que chegou atrasada à escola. Então o chegar atrasado à escola vem aqui a seguir à barra. Qual é a probabilidade de chegar atrasado à escola, de ir de autocarro, sabendo que chegou atrasado à escola? Reparem que estão aqui a fazer uma pergunta de uma condicionada e também não estamos aqui a ver as palavras sabendo que. Mas está cá implícito, não é? A Maria chegou atrasada à escola. É uma afirmação. Ok, nós sabemos que ela chegou atrasada à escola. Qual é a probabilidade de ter ido de autocarro? Qual é a probabilidade de ter ido de autocarro sabendo que chegou atrasada à escola, ok? Bom, 2% dos alunos utilizam autocarro e não chegam atrasados. Reparem, 2% dos alunos, do total de alunos do nosso universo. Por isso, isto é uma interseção. Probabilidade de utilizar autocarro e não chegar atrasado. É igual a 0,02, ok? 2% é 0,02 em probabilidade. Basta dividir por 100, ok? Bom, vamos a mais 4 frases para consolidar um pouco melhor. Temos então o seguinte. Numa turma há alunos que estudam inglês, francês ou alemão. Neste contexto vamos entender que há alunos que podem até não estudar nenhuma das línguas, há alunos que podem estudar só uma, há alunos que podem estudar 2 e há alunos que podem estudar 3, ok? Temos estes acontecimentos. I, estudar inglês, F, estudar francês, A, estudar alemão. 10% dos alunos que estudam inglês também estudam francês e alemão. Reparem, mais uma vez, 10% dos alunos todos? Não, 10% dos alunos que estudam inglês. Ou seja, isto é uma condicionada onde o que vem a seguir à barra é o inglês, porque este 10% diz respeito aos que estudam inglês. É o nosso universo de resultados que está a seguir à barra, ok? Também estudam francês e alemão. Portanto, a probabilidade de estudar francês e alemão, sabendo que estuda inglês, é igual a 0,1.
Importante referir isto. 10% dos alunos que estudam inglês. 10% do todo? Não. 10% dos que estudam inglês. Ok? Por isso, sabemos que estamos neste universo. Dos alunos que estudam inglês e francês, 5% também estudam alemão. Reparem que também aqui, nestas duas frases, aliás, não temos o sabendo que, mas temos dos. Dos alunos que estudam inglês e francês, 5%, era o mesmo que dizer 5% dos alunos que estudam inglês e francês também estudam alemão. Então, estes 5% dizem respeito aos que estudam inglês e francês. Então é isto que vem a seguir à barra. É uma condicionada, porque estes 5% não dizem respeito a todo o universo. Dizem respeito aos que estudam inglês e francês. E depois a probabilidade de estudar também alemão é igual a 0,05. Ok? Então, probabilidade de A, sabendo e intersetado com F. Bom, vamos a mais uma. Escolhido um aluno que estuda francês, qual a probabilidade de estudar alemão? Reparem, escolhido um aluno que estuda francês. Aqui, claramente, o nosso universo é o número de alunos. Portanto, são todos os alunos que estudam francês. Porque vamos escolher um aluno que estuda francês, ok? Então, vai sair dali, de certeza que vai estudar francês. Então, nós sabemos que estuda francês, ok? E qual é a probabilidade de estudar alemão? Bom, qual é a probabilidade de estudar alemão sabendo que estuda francês? E vamos aqui à última. 8 em cada 10 alunos estudam pelo menos uma das 3 disciplinas. Bom, esta é ligeiramente diferente e se tiverem dificuldade em perceber o que eu vou escrever aqui, vejam a aula onde eu falo da união de acontecimentos. A definição de união de acontecimentos é considerar todos os resultados que pertencem a pelo menos um dos. Eu, nessa altura, apresentei um diagrama onde tinha só 2 acontecimentos. Neste caso temos 3, mas tudo bem, é igual, ok? Onde tínhamos aqui um acontecimento A, um acontecimento B, e nós vimos que a união era tudo isto, que representaria todos os resultados que pertenciam a pelo menos um deles. Que estavam só em A e não estavam em B, que estavam em A e em B, e que não estavam em A e estavam em B. Se tivermos 3 acontecimentos, estamos a falar do mesmo, ok? Tem que pertencer a pelo menos um deles. Bom, então quando dizemos aqui pertencer a pelo menos uma das 3 disciplinas, estamos a falar disto, da probabilidade de estudar inglês, ou francês, ou alemão. É igual a 8 sobre 10, ok? Claro que dá para simplificar esta fração, 8 sobre 10 dá 4 sobre 5, e então temos esta probabilidade aqui, temos uma união. Mas o mais importante desta apresentação era fazer a diferença entre aquilo que é uma condicionada e uma interseção, como alguns exemplos que eu mostrei aí atrás, ok? Bom, esta apresentação termina por aqui. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.